Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vocês sabem que nas quintas o nosso objetivo é o estudo da apometria. Nós começamos o estudo nesse ano falando a respeito, primeiro, de mediunidade. A razão pela qual nós começamos a falar, aqui no estudo da apometria sobre a mediunidade, é que para trabalhar com a apometria, nós fazemos um uso muito consciente da nossa mediunidade. Então, a gente achou importante para fundamentar, como é que a gente usa, como é que nós somos capazes de trabalharmos com a apometria, explicar sobre mediunidade, para todo mundo ter duas clarezas bastante importantes. Primeiro, aquela questão fisiológica, e segundo, que a mediunidade é um compromisso, quando aflorada, é um compromisso de cada um de nós. Muitos aqui nessa casa acabaram lembrando que isso, assumindo que isso é um compromisso, estudando a apometria e utilizando a mediunidade, então, através da apometria, para beneficiar a si mesmo e ao próximo. Coisa que a gente já comentou na semana passada. Lembram disso? Então eu vou pedir licença àqueles trabalhadores da casa, aquelas pessoas que já estudam a apometria há algum tempo. Eu vou pedir licença para a gente falar de uma forma geral sobre a apometria na noite de hoje. Por quê? Porque tem algumas pessoas começando o estudo agora, nesse ano. E essas pessoas vêm porque ficaram curiosas, essas pessoas vêm porque foram orientadas a estudar, se interessaram, mas muitas não sabem, não tem muita clareza sobre o que é apometria. Então, para quem já sabe bem, me ajudem. Vamos tentar esclarecer, dar pelo menos uma visão geral do que é a apometria e para que ela serve. Tudo bem? Não fiquem chateados, a gente sabe que para algumas coisas parece chato, porque a gente está vendo de novo, mas esse momento é importante. Quero lembrar vocês também, para vocês não ficarem se sentindo enjoados de me ver aqui todas as quintas, tá? Porque a gente vai trocar, não fiquem preocupados com isso, tá? Nós vamos variar, é só mais hoje e a partir da semana que vem a gente começa a fazer a troca, tá? Não façam a reclamação. Vai lá, Kika. Bom, me ajudem aí, os trabalhadores. De uma maneira muito didática, se a gente fosse definir o que é apometria, a gente poderia dizer da seguinte maneira: é uma técnica de tratamento espiritual. Concordam comigo? A gente usa para tratamento espiritual. Importante lembrar que ela não é uma técnica exclusiva. Então, para tratamento espiritual, eu vou precisar sempre usar a apometria. Não é verdadeiro. Nós aqui utilizamos para tratamento espiritual a apometria. Outras casas utilizam outros métodos, que também são eficientes. Talvez alguns aqui conheçam bem as chamadas mesas de desobsessão. Qual é a diferença da apometria? Tem várias, Vamos citar de uma maneira bem didática. A diferença entre a apometria e uma mesa de desobsessão. Vai pelo nome. A mesa trata obsessões e a apometria trata também personalidades. Muito bem. Você vê o que é o estudo. Uma pessoa já veterana no estudo, não é? Vou contar para vocês o que ela disse. Ela disse assim: lógico, ela fez bem assim, é óbvio. Uma mesa de desobsessão trata obsessores. E na apometria nós também tratamos obsessores, porém tratamos principalmente as chamadas personalidades, que na verdade são... Quem são as personalidades? Os encarnados, não é verdadeiro? Então essa é uma diferença básica, importantíssima. A gente trata mais, teoricamente, o encarnado, o nosso foco, podendo também, atendendo sem dúvida, os desencarnados. E na mesa de desobsessão, frequentemente o foco ele é o obsessor, o desencarnado. Tudo bem? Dá pra gente pensar em outras diferenças, mas vamos deixar até aí. Então não é exclusivo do tratamento espiritual a apometria, mas é o que nós utilizamos na casa. Outra coisa importante da gente falar é que, embora nós utilizemos a apometria aqui, a apometria não é utilizada somente em centros espíritas. Não é verdadeiro? A gente tem a apometria como uma técnica sendo utilizada também aonde?
Consultórios, que a gente sabe que isso tem acontecido, né? Particulares, nós estamos falando. O que mais? Onde mais? Na Umbanda também, a gente tem relatos de experiência de alguns locais também trabalhando, ou seja, não é exclusividade do centro espírita. Alguns centros é que utilizam essa técnica. Que isso fique claro também, né? Bom, a base da apometria, a gente sempre diz que é o amor. Por que a base é o amor? Ajudem aí. Porque com amor você consegue mais facilmente convencer e fazer com que o espírito ou a personalidade consiga se achar. Ou seja, para acessar aquela pessoa, estamos falando do encarnado, mas também dos desencarnados, nós utilizamos o amor. A gente não manda em ninguém, a gente não fica bravo com ninguém, a gente utiliza o amor. Na forma do diálogo, na forma da compreensão, da orientação, mas a base é o amor. E naturalmente, aqui para nós, pelo menos, a caridade também. Por que a caridade também? Porque eles são orientados, acham o seu caminho, né, se acalmam. E quando você também doa informações ou faz qualquer tipo de doação com amor, você sempre ajuda alguém. Porque a gente está ajudando, isso que a gente está escutando, essa ajuda, quando a gente está falando em ajuda, pelo menos aqui nessa casa, é uma ajuda oferecida de que jeito? Voluntariamente. Voluntariamente. Cada um que vem aqui é voluntário, importante que a gente lembre. Todos nós, ninguém deve vir contrariado, a gente sempre repete isso, né? Vem porque quer, vem porque se sente bem, vem porque tem esse compromisso e vem para então se doar. Doar o seu tempo, a sua boa vontade, a sua inteligência, o seu conhecimento, vem para se doar. Então, é apenas voluntário. A gente não cobra nada por isso e nem poderia, na nossa concepção. Por isso a gente fala que a base é o amor e a caridade. Passa lá, Kika. Isso eu acho importante a gente saber, ou pelo menos a gente relembrar, até para explicar para as pessoas. Vamos ler juntos? Fatores auxiliares no atendimento com apometria. Quais são fatores importantes da gente explicar para a pessoa que ela deve fazer, ela deve observar para que o atendimento dela ou de algum conhecido dela seja melhor, ocorra de uma melhor maneira? Olha lá, assistir palestras, a gente não recomenda? Quantas palestras são mesmo? 7 palestras, a pessoa vai carimbando, todo mundo sabe disso, né? Para que essas palestras servem? Olha o que está escrito. Reflexão e preparação espiritual para o momento da apometria. Olha o que diz mais. Preparação de quem? Das personalidades e até dos obsessores. Quem trabalha nas mesas sabe que às vezes as personalidades elas não querem o quê? Elas querem dominar a personalidade atual. Exatamente isso. Elas querem dominar a personalidade atual. Então, elas querem conversar conosco? Não. Muitas, às vezes, tem umas coisas que são rebeldes. Vocês têm personalidades rebeldes. Não eu. Então, essas personalidades rebeldes, elas não querem papo, ou querem? Não, é bem isso, elas querem continuar dominando a personalidade atual. Não querem? Não. Para que elas entendam, para que elas estejam mais mansas, mais tranquilas para o momento da apometria, esse tempo é necessário. Então, vir a palestra não é só porque a casa exige, tem uma boa razão. A espiritualidade vai trabalhando com essas personalidades. Quando chega o momento da apometria, elas estão mais tranquilas, elas já começaram a ser preparadas para aquela conversa, para aquele esclarecimento, para aquele entendimento. Isso é importante a gente saber e explicar para as pessoas. E da mesma maneira isso acontece com os obsessores. Nós temos obsessores de vidas passadas? Sei lá, quem sabe, alguns, né? Nós temos, todos nós temos. E eles também às vezes estão bem bravos conosco. Às vezes estão bem bravos. Eles também podem ser preparados.
para o momento da apometria da mesma maneira. Aceitarem melhor esse diálogo, esse esclarecimento. Então, assistir às palestras, vir até aqui, nesse ambiente energeticamente preparado, saber que essa pessoa, quando está aqui, já vai sendo desdobrada e está lá no plano espiritual sendo preparada para o atendimento. É importante, a gente tem que saber explicar isso para as pessoas. Não é que a casa exige simplesmente que venha assistir às palestras. Tem uma razão de ser. Outra coisa que a gente pode dizer: direcionar as queixas. Se eu venho procurar apometria, né, eu estou com um problema, é interessante explicar para a pessoa que ela pense um pouquinho a respeito daquela queixa, do seu problema. O que é que ela quer tratar? O que é que ela gostaria? Ela quer obter ajuda para quê? Olha lá, ser objetivo, ter clareza daquilo. Porque às vezes a pessoa não sabe muito bem por que ela veio. Ela quer ajuda e ela não sabe exatamente para quê. E ajuda a gente na mesa quando ela tem mais clareza do que é o problema da queixa dela. Importante explicar isso também. Outra coisa que eu acho importante é controlar a curiosidade. Levanta a mão os trabalhadores das mesas. Me digam se a gente não pega pessoas que fazem apometria por pura curiosidade. Sim ou não? Sim. Isso é uma bobagem. Quantos vocês podem me dizer que nunca viu que cara? Quantos saem daí do atendimento felizes com vocês? Quem não foi princesa? O trabalhador também é curioso. O trabalhador também é curioso, é verdadeiro. A curiosidade não ajuda. Tem gente que quando a gente atende, ela fica prestando atenção, né? Porque a gente está conversando na mesa, não é muito bem porque ela quer entender. Ela está curiosa para saber o que está acontecendo. Os dirigentes de mesa me digam aí, me ajudem. A gente faz um resumo no final, não faz? Para a pessoa? Olha, veio isso, aconteceu isso, esse teu problema tem relação com isso. Um resumo. Quantas pessoas que vêm procurar ajuda, que querem saber exatamente o que ela estava falando mesmo, e ali o que era? Não, isso aqui, não, mas não foi isso que ele falou ali. E às vezes distorce o que você está explicando para ela. Falem para mim se isso nunca acontece. Tem que explicar para a pessoa que não interessam os detalhes. Ela não precisa saber tudo. Nós temos aqui uma amiga que eu me lembro num estudo que a gente tratou a personalidade dela de princesa, assim. Vou contar quem é. Mas foi tão bonitinho que eu me lembro que ela chegava a colocar a mão assim na coroa. A coisa mais fofa do mundo. Ela descia as escadas, ela fazia até assim, ó. As escadas. Tu lembra? A coisa mais fofa. Não posso contar quem é. Eu vou contar quem é. Mas foi bonitinho. Claro que ela não estava curiosa. Rainha, a maioria é tudo bruxa. Mas tem muita gente que fica decepcionada porque não foi a rainha princesa. Como é que eu vim fazer a apometria e você... Mas pensa comigo. Eu venho fazer a apometria, termino a apometria e você me diz: você foi uma bruxa, minha filha. E desdobrada ainda, o que você faz? Ó. Caldeirão. Vocês, eu não, lembra? Eu não. Pois é. Se a pessoa fica chateada quando você diz isso. Quantas vezes fica chateada? Ela quer ter sido a princesa, mas não é para qualquer um. Então não adianta ter essa curiosidade, é uma bobagem. Tem que entender o contexto. O que é que nessas vivências interessa que a pessoa saiba? Não é verdade? Tem detalhes que não vai fazer a menor diferença. Muito pelo contrário. Às vezes você conta muita informação, os dirigentes me ajudem aí, e a pessoa sai do atendimento e fica naquilo, remoendo aquilo. Muitas vezes, o que foi encaminhado, o que ela faz? Puxa tudo de volta. Então tem que explicar. Não tem necessidade de saber detalhes. Uma bobagem, não precisa. Bom, outra recomendação seria acalmar e organizar os pensamentos e emoções. Trabalhadores, me digam, ajuda ou não? Uma pessoa que vem para o atendimento e está muito nervosa, está muito agitada. Quantas vezes vocês passam por isso? A gente fala para a pessoa e a pessoa não absorve nada. Ela não está ouvindo aquilo que você está falando, né? Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro.
Os pensamentos estão tão agitados, a emoção está tão descontrolada que ela não consegue absorver nada. O nosso papel é também orientar aquela pessoa, não é? A gente não consegue. Então, vai fazer a apometria? Te acalma. Aproveita as palestras para ir fazendo isso, vai mudando a frequência dos pensamentos, começa a pensar em coisas boas. Imagina que bom, eu estou recebendo atendimento hoje. Nossa, que coisa importante, né? Já estou sendo ajudada. Então, ir mudando essa frequência de pensamento e as emoções ajuda muito no atendimento. Essas são as recomendações básicas que todos nós podemos passar para as pessoas que procuram atendimento. Passa lá. Vamos falar um pouco das indicações. Por favor, os trabalhadores me ajudem. Eu coloquei de uma maneira geral, a gente pode citar outras, tá? Olha lá, coisas bastante comuns. As pessoas procurarem a apometria realmente pode ajudar para quê? Para problemas familiares, aquelas dificuldades de relacionamentos. Estou falando de relacionamentos de quem? Mãe com filho, irmãos que não conseguem se entender de jeito nenhum. O que mais? Padrasto. Que também não aceita, em hipótese alguma, não é? Tia com sobrinhos, e assim. E da própria pessoa e não se aceitar como é. E às vezes a pessoa que não consegue conviver naquele ambiente, é verdadeiro. Então, o relacionamento familiar para nós, bastante ou não? Nossa, no topo, né? Outros problemas que a gente pode ajudar são problemas físicos. Olha o que está escrito ali, problemas físicos, contudo, sem resposta com tratamentos no plano físico. O que quer dizer isso? Eu já procuro todas as alternativas no plano físico, A pessoa tem lá uma dor. Eu conto sempre uma história que é minha, então eu posso falar, né? De uma dor de cabeça. Eu fui tratada por enxaqueca desde os 13 anos de idade. Dos 13 aproximadamente acho que uns 25, tomei medicação todas as possíveis. Fiz todos os exames, todos os tratamentos para enxaqueca. Eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu lembro de mencionar para o neurologista assim, a impressão que eu tenho é que alguém passa a mão, veja bem, passa a mão por dentro da minha cabeça e aperta o meu cérebro. Será que isso acontecia? Sim. Certeza. Eu não sei porque sou tão boazinha, mas alguém fazia isso comigo. E foi, olha, foram anos. Todos os medicamentos, você pode falar, eu sabia todos. Eu tomava todos. Nada resolvia. Como é que eu resolvi? Tratamento espiritual. O problema era espiritual. Não é que eu negligenciei dizendo, não é do físico, isso é só espiritual. Foi isso que é assim que a gente recomenda aqui no centro? Não. Jamais. Primeiro, até porque nós temos o corpo físico e ele também adoece, pelo amor de Deus, e a gente tem várias terapêuticas para o corpo físico extremamente eficientes, porém, é muito comum, os trabalhadores podem dizer isso, a pessoa nos procurar com um problema no físico, que ela já tentou tudo e não teve jeito. Não acha nada nos exames, não é verdadeiro? Tenta usar a medicação, tenta fazer intervenções terapêuticas e não resolve. Aí, nessas situações, o tratamento espiritual pode ser realmente de grande valia. É importante dizer, não é qualquer probleminha no corpo físico já é espiritual. Também não é isso. Uma unha encravada, alguém pisou no meu pé, certeza. Não é isso, né? É ponderado. Bom, problemas psicológicos diversos a gente acaba atendendo aqui. Ou não? Muitos. Trabalhadores, me digam aí, que problemas psicológicos a gente tem muita queixa aqui? Muita gente com depressão, muito. O que mais? Ansiedade. Distúrbio de ansiedade. O que mais? Bipolaridade. O que mais? Autoestima baixa. Pânico e assim por diante. A gente tem muito isso. É a mesma coisa. Quer dizer que todo mundo tem problema psicológico ou problemas de distúrbios emocionais. Tem que tratar a parte espiritual aqui com tratamento apométrico? É isso que a gente está dizendo? Não. Muitas vezes, e a gente recomenda isso inclusive na apometria, o que vai resolver? Terapia. A terapia. E muitas vezes o tratamento espiritual é um auxiliar. Ajuda muito.
mas sem a terapia não vai resolver. Também é importante que seja dito, tá? Então, auxilia, mas não vai resolver, na maioria dos casos. Bom, e vícios? Quantas pessoas com diversos vícios vêm procurar ajuda e a gente até pode ajudar? Não é verdadeiro? Nós estamos falando de muitos vícios, vários tipos de vício. Vamos citar alguns? Cigarro, álcool, drogas, né? Outras drogas, a gente está aí falando. Maledicência. Como é que é vício da maledicência? Falar mal dos outros, só enxergar o mal o dia inteiro. Isso é vício ou não? Não é? É verdade. Oh, isso é vício. A pessoa nem se dá conta, ela já está fazendo isso, está acostumada, só faz isso. Sexo desregrado. A gente tem muitos tipos de vício. A apometria pode ajudar? Veja bem, pode ajudar. Ela não vai resolver. É uma pena, mas a gente não resolve. Apenas ajuda. Se a pessoa não fizer um esforço grande, vai adiantar? Nada que ela fizer. O que mais de indicações? Dificuldades cotidianas diversas, que eu tenho certeza que vocês já passaram por várias situações dessa na mesa. Dificuldade profissional, aquela pessoa não se acerta em lugar nenhum. O trabalho dela não vai para frente. Ela entra num lugar, ela logo briga com alguém. Todo chefe dela é do mesmo jeito. Não acontece muito isso? Nossa, parece que na minha vida nada dá certo. Começo bem, de repente acontece alguma coisa e eu sou mandada embora. Rapidamente, sem fazer nada. Tenta, ela até está fazendo tudo direitinho, mas aquilo não vai para frente. A gente vê bastante isso. A parte profissional e financeira, muitas pessoas vêm procurar. A gente pode ajudar? Pode ajudar, mas em algumas situações, infelizmente, a nossa ajuda vai ser muito mais de esclarecer que para aquela vivência faz parte do aprendizado dela. Acontece isso? Acontece isso também, tá? E aí Mas eles não aceitam. não, via de regra não. Porque eles não fizeram nada em vidas passadas. Não. Eles não compreendem exatamente isso. Que se agora a dificuldade existe, né? E por mais que ele se esforce, vai ser sempre penoso, difícil, talvez isso sejam os seus compromissos para essa encarnação. Justamente porque lá nas vidas passadas, essa pessoa talvez tenha esbanjado muito e assim por diante. Não ajudado ninguém. E nessa, ela pode estar só esperando, né, que alguém resolva o problema. Também é verdadeiro. Então a gente pode ajudar, mas principalmente nessas situações, esclarecer, que eu já acho que é uma grande ajuda. Bom, olha uma outra coisa interessante ali, que a apometria pode ajudar, que está indicado. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade. Eu gostaria até que os trabalhadores pudessem dizer se eles já sentiram isso. Se quiser, eu aponto o dedo e digo quem. Principalmente pessoas com a cabeça baixada, que eu conheço ali na minha frente. Pois é, algumas queixas como insônia, né? O tempo inteiro, quer dizer que isso não acontece comigo, gente. Colegas da mesa. Insônia, mudanças repentinas de humor, aquela pessoa que parece que começa a ver vulto dentro de casa. Quantos vocês já atenderam na mesa com essas queixas? Estou escutando coisa, estou vendo, parece que tem... Já aconteceu? Já aconteceu. A gente vê muito isso acontecer. Quando a pessoa começa a falar queixa, geralmente nós na mesa fazemos o quê? A gente já se olha, já entendeu o problema e já pergunta para a pessoa. Você já ouviu falar sobre mediunidade, né? Mas acontece muito, a pessoa está em desequilíbrio. Que a gente conversou nas quintas passadas, né? Aquela pessoa não sabe o que é mediunidade, não tem controle sobre ela e vai ter sim todos os efeitos, vai estar captando tudo por aí, começa a ter esse desequilíbrio e a gente auxilia, né? Reequilibra e orienta, porque é ela que precisa. O quê? Ela que tem que controlar, o palpite é dela, ela que capta, né? Mas a gente pode auxiliar. A gente pode auxiliar também naquelas pessoas que têm traumas, fobias. Não pode auxiliar? Pode, porque muitas vezes aquele trauma absurdo, uma coisa que ela não consegue se relacionar, ela tem um trauma, ela não consegue passar. Vamos dar o exemplo da Dona Tânia. A Dona Tânia agora está melhor, mas qual é uma das queixas da Dona Tânia? Dirigir, principalmente quando ela dava
Ré no carro. Vocês lembram dessa história? Teve uma vez que começou a dar ré no carro e ela saiu do carro. É verdade. Pois é. Nós estamos rindo porque é nossa amiga, né? E a gente pode rir dos amigos, mas que deve ser uma situação difícil, deve. Não é? Provavelmente, né? Não estamos afirmando que com todo mundo acontece isso, mas esses pavores que a gente tem de alguma coisa, geralmente, né? Pode ter origem na nossa infância dessa vivência, né? Claro que pode, sem dúvida, mas pode ter origem, se a gente não lembra de nada, aonde? Em outras vivências. Por isso que a apometria pode auxiliar, né? Talvez não resolva tudo, mas pode amenizar bastante, e eu também já tive essa experiência. Bom, desencarnes traumáticos. Também a gente ajuda? Quantas vezes os trabalhadores podem me dizer, em situações até de desencarne coletivo, que aconteceram, nós auxiliamos? Vocês lembram disso? Da pessoa estar perdida, não saber nem que tinha desencarnado, e a gente auxiliar essa pessoa. Eu acho isso fantástico, acho isso muito acontece bonito. muito quando acontecem esses desastres. É verdadeiro. Coletivos. Aqui já se é bastante. O caso da boate Bastante atendido. O caso da boate, quando a gente teve acidentes com muita gente. Provavelmente aquele avião que caiu agora que ninguém sabe onde está. Pode ser também uma situação dessa. Essas pessoas passam por, pensa, um desencarne muito traumático. Não estamos dizendo que elas não tivessem de passar por isso, essa é uma outra história. Mas que elas merecem, precisam desse auxílio para serem encaminhadas, isso a gente pode fazer também. Muito interessante. E outras queixas. Algum trabalhador, algum dirigente está lembrando aí de alguma outra coisa que queira mencionar? Como outra indicação? Dores persistentes que médicos não acham Isso. uma causa. Aqui atendemos uma moça, ela tinha uma dor persistente em uma das pernas, fez de tudo, procurou N médicos e não tinha solução. Isso que entra lá nos problemas físicos, né, que a gente Quando tinha ela comentado. chegou aqui, foi a apometria, ela tinha sido amarrada num tronco dentro do moinho, uma cobra entrou e picou a perna dela. E a médium que viu a cena botou a mão no lugar e na mesma perna que foi picada, na própria perna. E deu o grito, né? E picou. Aí ela disse, é a perna que eu fui picada. Ali nós fomos desensibilizando e aos poucos a dor foi saindo. Meses depois eu encontrei com ela, perguntei assim, foi bom você falar? Nunca mais eu tive. Nem se lembrava, né? Mas a dor está sumindo. Essa é uma situação. Aquela daqueles problemas físicos, né? Tá doendo no corpo dela e não achou uma causa, né? Pelos médicos, enfim. O que eu acho importante falar, Vera, é que às vezes as pessoas vêm fazer apometria porque elas querem ouvir uma coisa da gente, elas querem uma resposta. E às vezes a gente faz a apometria e mesmo a gente tendo a resposta, aquela pessoa não tem permissão de escutar. Ela tem que vivenciar aquilo, mas não tem permissão da gente falar aquilo. Não sei se tu lembra de algum caso, mas assim, vou falar do caso que acontece mais frequentemente, que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Desencarne. A gente sabe que a pessoa está em desencarne, só que a gente não pode dizer para aquele parente que está ali, para aquele filho, para aquela mãe, que aquela pessoa está com desencarne preparado. Então, que preparação, quem escutar com a mesa de apometria, o que ele serve para desencarnar? Bom, as indicações são muitas. O que acontece no desenrolar dos atendimentos, né? A gente tem uma equipe espiritual para nos auxiliar, a gente nunca trabalha sozinho, a gente já falou disso, e nós aqui, a equipe de terra, como eu costumo chamar. Essa equipe tem que estar tão harmonizada que a gente receba essa orientação do plano espiritual e auxilie dentro do que for possível e permitido. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, são muitas as indicações que nós podemos auxiliar de diversas maneiras, de acordo com o merecimento da pessoa, com o que for permitido para aquele momento. Mas, via de regra, as indicações gerais são essas. Passa lá, Kika. Bom, quem é que pode, então, diante de tudo isso, né, de todas essas indicações, fazer a apometria? Só para a gente organizar o nosso raciocínio. Preferencialmente a pessoa que possui a queixa, que tem a queixa e que, como a gente falou, assistiu às palestras, né? A gente já viu que é importante, porque tem gente que vem, começa a dar uma carimbada, né?
Os amigos terminam de carimbar, a pessoa apareceu aqui na casa, nunca, 1, 2 vezes, às vezes chega no momento passe, né, carimba e sai, tem de tudo, não é verdade isso? Então essa pessoa nem foi muito bem preparada. Então, preferencialmente, quem possui problema e que assistiu às palestras, preferencialmente. É claro que se a pessoa não pode vir, a gente pode fazer o que nós chamamos de ponte. O que é ponte? É essa ligação que a gente faz com a pessoa por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Tenho lá, eu quero atender minha mãe. Minha mãe está doente, está com problema. Minha mãe mora lá no Paraná. Ela não pode vir até aqui. Eu explico, olha, eu vou te atender, vai ser bom para ti, procura ficar ligada comigo, faz o evangelho lá, dou umas orientações. E eu passo lá o momento que eu marquei com ela, chega o dia do atendimento, eu estou ali. Eu estou representando ela. E como é que então eles conseguem que ela venha até a mesa? Por meio da nossa ligação. Ligação porque o sentimento por ela é muito forte, eu estou com ela no pensamento. Assim eu posso fazer. Uma recomendação, embora a gente possa fazer a ponte, a gente sabe que em algumas situações isso é necessário, é o único meio, a gente entende isso, não tem problema, a gente orienta para evitar, não é que nunca seja feito, mas evitar fazer a apometria para quem não sabe que você vai fazer e principalmente para quem não quer. Me desculpa, ajudar quem não quer ser ajudado não funciona muito bem. Eu sei que isso aqui cabe exceções, tá? Pelo amor de Deus, cabe exceções. Às vezes é uma situação difícil, no seu trabalho, na sua família e tal, você vai acabar atendendo, para dar uma mão para ela. O que é importante saber é que o auxílio não será o mesmo. Não adianta dizer. A pessoa que quer ajuda, certamente será mais ajudada. Aquela que não, tem umas que vêm bravas, hein? Trabalhadores, me digam. Quantas vezes a pessoa, na verdade, vem pedir ajuda para alguém, a pessoa não queria, e quando ela vem até a mesa, ela ainda briga. Eu não sei porque que me trouxeram aqui. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Fulano é que se incomoda comigo. Às vezes acontece entre mãe e filho, que a mãe quer fazer pelo filho, mas ele tem que passar por aquilo. Não adianta a mãe querer pagar o... Não adianta mesmo. Claro que a gente tem exceções, voltamos a dizer, por favor, mas via de regra não vai funcionar muito bem, tá? Se a pessoa não sabe, principalmente se ela não quer, não funciona muito bem. Passa lá, Kika. Bom, como é que funciona? Para quem não conhece, para quem está começando, vamos dar uma resumida por uma questão até de horário, que senão eu me passo aqui. A gente fala que nós temos uma mesa apométrica, né? Na apometria a gente faz uma mesa apométrica. O que é essa mesa apométrica? Tem uma pessoa que vai conduzir, vai escutar a queixa, vai conversar com aquela pessoa, né? Vai fazer para ela um resumo do que aconteceu e dar as devidas orientações, que é o que a gente vai chamar de dirigente. De toda forma, nessa mesa apométrica, a gente trabalha sempre com pares de médiums, não é assim? Tem sempre um médium de incorporação, que talvez esse nome não seja lá o mais correto, mas ainda eu aceito, né? E tem um médium de doutrinação. Então, um médium faz o quê? Vocês já sabem me dizer isso com palavras bem bonitas. Tem um médium que vai fazer o quê? Espetáculo, espetáculo. Vai captar o campo eletromagnético de quem? De desencarnados ou encarnados. Daquela pessoa que veio procurar ajuda, né? Vai captar o campo eletromagnético dela e outras médiuns vão captar o campo eletromagnético de quem? Dos desencarnados. Se tiver lá o obsessor de vidas passadas atrapalhando, né? Alguém sintonizado para captar também. Então as médiuns de incorporação percebem, né? Escutam, vivenciam algumas situações. Isso só acontece, como é que o encarnado ele aparece ali, ele fala pela boca da médium? Como é que isso acontece? A gente vai dizer que acontece uma dissociação de consciência dessa pessoa, não é isso? Uma parte da consciência dela é que a gente capta. Não é que aquela pessoa, de repente, ela desmaia, né? E a gente começa a transmitir as informações por ela. Não é assim. É uma parte da consciência dela. Na semana que vem, eu recomendo que vocês não faltem. Não sou eu que vou falar. Na semana que vem, nós teremos aqui uma trabalhadora explicando como essa dissociação de consciências acontece. A explicação, a gente sabe, está pautada na
Física quântica. E é isso que a gente vai conversar na semana que vem. Recomendo que vocês venham, que vai ser bem interessante. Bom, a gente consegue fazer essa dissociação de consciência, então, vem parte da consciência da pessoa para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona? E aí, o que a gente vai fazer, essa consciência, parte da consciência dela, vai revisitar algumas vivências passadas. A médium que captou essa consciência, ela vai vivenciar, ela vai perceber o que aconteceu em uma outra vivência que possa estar interferindo no problema dela de agora, sendo até a origem daquele problema. É isso que acontece numa mesa apométrica. Vem lá um desencarnado e diz, eu tenho raiva dela por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E vem lá uma parte da consciência revivendo situações de vidas passadas que possam estar interferindo na sua vida de agora. É assim que funciona na apometria. Enquanto o médium Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vocês sabem que nas quintas o nosso objetivo é o estudo da apometria. Nós começamos o estudo nesse ano falando a respeito, primeiro, de mediunidade. A razão pela qual nós começamos a falar, aqui no estudo da apometria sobre mediunidade, é que para trabalhar com a apometria, nós fazemos um uso muito consciente da nossa mediunidade. Então, a gente achou importante para fundamentar, como é que a gente usa, como é que nós somos capazes de trabalharmos com a apometria, explicar sobre mediunidade, para todo mundo ter duas clarezas bastante importantes. Primeiro, aquela questão fisiológica, e segundo, que a mediunidade é um compromisso, quando aflorada, é um compromisso de cada um de nós. Muitos aqui nessa casa acabaram lembrando que isso, assumindo que isso é um compromisso, estudando a apometria e utilizando a mediunidade, então, através da apometria, para beneficiar a si mesmo e ao próximo. Coisa que a gente já comentou na semana passada. Lembram disso? Então eu vou pedir licença àqueles trabalhadores da casa, aquelas pessoas que já estudam a apometria há algum tempo. Eu vou pedir licença para a gente falar de uma forma geral sobre a apometria na noite de hoje. Por quê? Porque tem algumas pessoas começando o estudo agora, nesse ano. E essas pessoas vêm porque ficaram curiosas, essas pessoas vêm porque foram orientadas a estudar, se interessaram, mas muitas não sabem, não tem muita clareza sobre o que é apometria. Então, para quem já sabe bem, me ajudem. Vamos tentar esclarecer, dar pelo menos uma visão geral do que é a apometria e para que ela serve. Tudo bem? Não fiquem chateados, a gente sabe que para algumas coisas parece chato, porque a gente está vendo de novo, mas esse momento é importante. Quero lembrar vocês também, para vocês não ficarem se sentindo enjoados de me ver aqui todas as quintas, tá? Porque a gente vai trocar, não fiquem preocupados com isso, tá? Nós vamos variar, é só mais hoje e a partir da semana que vem a gente começa a fazer a troca, tá? Não façam reclamação. Vai lá, Kika. Bom, me ajudem aí, os trabalhadores. De uma maneira muito didática, se a gente fosse definir o que é apometria, a gente poderia dizer da seguinte maneira: é uma técnica de tratamento espiritual. Concordam comigo? A gente usa para tratamento espiritual. Importante lembrar que ela não é uma técnica exclusiva. Então, para tratamento espiritual, eu vou precisar sempre usar a apometria. Não é verdadeiro. Nós aqui utilizamos para tratamento espiritual a apometria. Outras casas utilizam outros métodos, que também são eficientes. Talvez alguns aqui conheçam bem as chamadas mesas de desobsessão. Qual é a diferença da apometria? Tem várias, Vamos citar de uma maneira bem didática. A diferença entre a apometria e uma mesa de desobsessão. Vai pelo nome. A mesa trata obsessores e a apometria trata também personalidades. Muito bem. Você vê o que é o estudo. Uma pessoa já veterana no estudo, não é? Vou contar para vocês o que ela disse. Ela disse assim: lógico, ela
fez bem assim. É óbvio. Né? Uma mesa de desobsessão trata obsessores. E na apometria, nós também tratamos obsessores, porém, tratamos principalmente as chamadas personalidades, que na verdade são... Quem são as personalidades? Os encarnados. Não é verdadeiro? Então, essa é uma diferença básica, importantíssima. A gente trata mais, teoricamente, né, o encarnado, o nosso foco, podendo também, atendendo sem dúvida, os desencarnados. E na mesa de desobsessão, frequentemente o foco ele é o obsessor, o desencarnado. Tudo bem? Dá pra gente pensar em outras diferenças, mas vamos deixar até aí. Então não é exclusivo do tratamento espiritual a apometria, mas é o que nós utilizamos na casa. Outra coisa importante da gente falar é que, embora nós utilizemos a apometria aqui, a apometria não é utilizada somente em centros espíritas. Não é verdadeiro? A gente tem a apometria como uma técnica sendo utilizada também aonde? Consultórios, que a gente sabe que isso tem acontecido, né? Particulares, nós estamos falando. O que mais? Onde mais? Na Umbanda também, a gente tem relatos de experiência de alguns locais também trabalhando, ou seja, não é exclusividade do centro espírita. Alguns centros é que utilizam essa técnica. Que isso fique claro também, né? Bom, a base da apometria, a gente sempre diz que é o amor. Por que a base é o amor? Ajudem aí. Porque com amor você consegue mais facilmente convencer e fazer com que o espírito ou a personalidade consiga se achar. Ou seja, para acessar aquela pessoa, estamos falando do encarnado, mas também dos desencarnados, nós utilizamos o amor. A gente não manda em ninguém, a gente não fica bravo com ninguém, a gente utiliza o amor. Na forma do diálogo, na forma da compreensão, da orientação, mas a base é o amor. E naturalmente, aqui para nós, pelo menos, a caridade também. Por que a caridade também? Porque eles são orientados, acham o seu caminho, né, se acalmam. E quando você também doa informações ou faz qualquer tipo de doação com amor, você sempre ajuda alguém. Porque a gente está ajudando, isso que a gente está escutando, essa ajuda, quando a gente está falando em ajuda, pelo menos aqui nessa casa, é uma ajuda oferecida de que jeito? Voluntariamente. Voluntariamente. Cada um que vem aqui é voluntário, importante que a gente lembre. Todos nós, ninguém deve vir contrariado, a gente sempre repete isso, né? Vem porque quer, vem porque se sente bem, vem porque tem esse compromisso e vem para então se doar. Doar o seu tempo, a sua boa vontade, a sua inteligência, o seu conhecimento, vem para se doar. Então, é apenas voluntário. A gente não cobra nada por isso e nem poderia, na nossa concepção. Por isso a gente fala que a base é o amor e a caridade. Passa lá, Kika. Isso eu acho importante a gente saber, ou pelo menos a gente relembrar, até para explicar para as pessoas. Vamos ler juntos? Fatores auxiliares no atendimento com apometria. Quais são fatores importantes da gente explicar para a pessoa que ela deve fazer, ela deve observar para que o atendimento dela, ou de algum conhecido dela, seja melhor, ocorra de uma melhor maneira? Olha lá, assistir palestras, a gente não recomenda? Quantas palestras são mesmo? 7 palestras, a pessoa vai carimbando, todo mundo sabe disso, né? Para que essas palestras servem? Olha o que está escrito. Reflexão e preparação espiritual para o momento da apometria. Olha o que diz mais. Preparação de quem? Das personalidades e até dos obsessores. Quem trabalha nas mesas sabe que às vezes as personalidades elas não querem o quê? Elas querem dominar a personalidade atual. Exatamente isso. Elas querem dominar a personalidade atual. Então, elas querem conversar conosco? Não. Muitas, às vezes, tem umas coisas que são rebeldes. Vocês têm personalidades rebeldes. Não eu. Então, essas personalidades rebeldes, elas não querem papo, ou querem?
Não, é bem isso, elas querem continuar dominando a personalidade atual. Não querem? Não. Para que elas entendam, para que elas estejam mais mansas, mais tranquilas para o momento da apometria, esse tempo é necessário. Então, vir a palestra não é só porque a casa exige, tem uma boa razão. A espiritualidade vai trabalhando com essas personalidades. Quando chega o momento da apometria, elas estão mais tranquilas, elas já começaram a ser preparadas para aquela conversa, para aquele esclarecimento, para aquele entendimento. Isso é importante a gente saber explicar para as pessoas. E da mesma maneira isso acontece com os obsessores. Nós temos obsessores de vidas passadas? Sei lá, quem sabe, alguns, né? Nós temos, todos nós temos. E eles também às vezes estão bem bravos conosco. Às vezes estão bem bravos. Eles também podem ser preparados para o momento da apometria da mesma maneira. Aceitarem melhor esse diálogo, esse esclarecimento. Então, assistir às palestras, vir até aqui, nesse ambiente energeticamente preparado, saber que essa pessoa, quando está aqui, já vai sendo desdobrada e está lá no plano espiritual sendo preparada para o atendimento. É importante, a gente tem que saber explicar isso para as pessoas. Não é porque a casa exige simplesmente que venha assistir as palestras. Tem uma razão de ser. Outra coisa que a gente pode dizer: direcionar as queixas. Se eu venho procurar apometria, né, eu estou com um problema, é interessante explicar para a pessoa que ela pense um pouquinho a respeito daquela queixa, do seu problema. O que é que ela quer tratar? O que é que ela gostaria? Ela quer obter ajuda para quê? Olha lá, ser objetivo, ter clareza daquilo. Porque às vezes a pessoa não sabe muito bem por que ela veio. Ela quer ajuda e ela não sabe exatamente para quê. E ajuda a gente na mesa quando ela tem mais clareza do que é o problema da queixa dela. Importante explicar isso também. Outra coisa que eu acho importante é controlar a curiosidade. Levanta a mão os trabalhadores das mesas. Me digam se a gente não pega pessoas que fazem apometria por pura curiosidade. Sim ou não? Sim. Isso é uma bobagem. Quantos vocês podem me dizer que nunca viu que canta? Quantos saem daí do atendimento felizes com vocês? Quem não foi princesa? O trabalhador também é curioso. O trabalhador também é curioso, é verdadeiro. A curiosidade não ajuda. Tem gente que quando a gente atende, ela fica prestando atenção, né? Porque a gente está conversando na mesa, não é muito bem porque ela quer entender. Ela está curiosa para saber o que está acontecendo. Os dirigentes de mesa me digam aí, me ajudem. A gente faz um resumo no final, não faz? Para a pessoa? Olha, veio isso, aconteceu isso, esse teu problema tem relação com isso. Um resumo. Quantas pessoas que vêm procurar ajuda, que querem saber exatamente o que ela estava falando mesmo? E ali o que era? Não, isso aqui, não, mas não foi isso que ele falou ali. E às vezes distorce o que você está explicando para ela. Falem para mim se isso nunca acontece. Tem que explicar para a pessoa que não interessam os detalhes. Ela não precisa saber tudo. Nós temos aqui uma amiga que eu me lembro num estudo que a gente tratou a personalidade dela de princesa, assim. Não vou contar quem é. Mas foi tão bonitinho que eu me lembro que ela chegava a colocar a mão assim na coroa. A coisa mais fofa do mundo. Ela descia as escadas, ela fazia até assim, ó. As escadas. Tu lembra? A coisa mais fofa. Não posso contar quem é. Não vou contar quem é. Mas foi bonitinho. Claro que ela não estava curiosa. Rainha, a maioria tudo bruxa. Mas tem muita gente que fica decepcionada porque não foi a rainha princesa. Como é que eu vim fazer a apometria e você... Mas pensa comigo. Eu venho fazer a apometria, termino a apometria e você me diz: você foi uma bruxa, minha filha. E desdobrada ainda, o que você faz? Ó. Vocês, eu não, lembra? Eu não. Pois é. Se a pessoa fica chateada quando você diz isso. Quantas vezes fica chateada? Ela quer ter sido a princesa, né? Mas não é para qualquer um. Então não adianta ter essa curiosidade, é uma bobagem.
tem que entender o contexto. O que é que nessas vivências interessa que a pessoa saiba? Não é verdade? Tem detalhes que não vai fazer a menor diferença. Muito pelo contrário. Às vezes você conta muita informação, os dirigentes me ajudem aí, e a pessoa sai do atendimento e fica naquilo, remoendo aquilo. Muitas vezes, o que foi encaminhado, o que ela faz? Puxa tudo de volta. Então tem que explicar. Não tem necessidade de saber detalhes. Uma bobagem, não precisa. Bom, outra recomendação seria acalmar e organizar os pensamentos e emoções. Trabalhadores, me digam, ajuda ou não? Uma pessoa que vem para o atendimento e está muito nervosa, está muito agitada. Quantas vezes vocês passam por isso? A gente fala para a pessoa e a pessoa não absorve nada. Ela não está ouvindo aquilo que você está falando, né? Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Os pensamentos estão tão agitados, a emoção está tão descontrolada que ela não consegue absorver nada. O nosso papel é também orientar aquela pessoa, não é? A gente não consegue. Então, vai fazer a apometria? Te acalma. Aproveita as palestras para ir fazendo isso, vai mudando a frequência dos pensamentos, começa a pensar em coisas boas. Imagina que bom, eu estou recebendo atendimento hoje, nossa, que coisa importante, né? Já estou sendo ajudada. Então, ir mudando essa frequência de pensamento e as emoções ajuda muito no atendimento. Essas são as recomendações básicas que todos nós podemos passar para as pessoas que procuram atendimento. Passa lá. Vamos falar um pouco das indicações. Por favor, os trabalhadores me ajudem. Eu coloquei de uma maneira geral, a gente pode citar outras, tá? Olha lá, coisas bastante comuns. As pessoas procurarem a apometria realmente pode ajudar para quê? Para problemas familiares, aquelas dificuldades de relacionamentos. Estou falando de relacionamentos de quem? Mãe com filho, irmãos que não conseguem se entender de jeito nenhum. O que mais? Padrasto que também não aceita, em hipótese alguma, não é? Tia com sobrinhos, e assim. E da própria pessoa e não se aceitar como é. E às vezes a pessoa que não consegue conviver naquele ambiente, é verdadeiro. Então, o relacionamento familiar para nós, bastante ou não? Nossa, no topo, né? Outros problemas que a gente pode ajudar são problemas físicos. Olha o que está escrito ali, problemas físicos, contudo, sem resposta com tratamentos no plano físico. O que quer dizer isso? Eu já procuro todas as alternativas no plano físico, daí. A pessoa tem lá uma dor. Eu conto sempre uma história que é minha, então eu posso falar, né? De uma dor de cabeça. Eu fui tratada por enxaqueca desde os 13 anos de idade. Dos 13 aproximadamente acho que uns 25, tomei medicação todas as possíveis. Fiz todos os exames, todos os tratamentos para enxaqueca. Eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu lembro de mencionar para o neurologista assim, a impressão que eu tenho é que alguém passa a mão, veja bem, passa a mão por dentro da minha cabeça e aperta o meu cérebro. Será que isso acontecia? Sim. Certeza. Eu não sei porque eu sou tão boazinha, mas alguém fazia isso comigo. E foi, olha, foram anos. Todos os medicamentos, você pode falar, eu sabia todos, eu tomava todos, nada resolvia. Como é que eu resolvi? Tratamento espiritual. O problema era espiritual. Não é que eu negligenciei dizendo, não é do físico, isso é só espiritual. Foi isso que é assim que a gente recomenda aqui no centro? Não. Jamais. Primeiro, até porque nós temos o corpo físico e ele também adoece, pelo amor de Deus, e a gente tem várias terapêuticas para o corpo físico extremamente eficientes. Porém, é muito comum, os trabalhadores podem dizer isso, a pessoa nos procurar com um problema no físico que ela já tentou tudo e não teve jeito. Não acha nada nos exames, não é verdadeiro? Tenta usar a medicação, tenta fazer intervenções terapêuticas e não resolve. Aí, nessas situações, o tratamento espiritual pode ser realmente de grande valia. É importante dizer, não é qualquer probleminha no corpo físico já é espiritual, também não é isso. Mão encravada, alguém pisou no meu pé, certeza. Não é isso, né? É ponderado. Bom, problemas psicológicos diversos a gente acaba atendendo aqui, ou não?
Muitos. Trabalhadores, me digam aí, que problemas psicológicos a gente tem muita queixa aqui? Muita gente com depressão, muito. O que mais? Ansiedade. Distúrbio de ansiedade. O que mais? Bipolaridade. O que mais? Autoestima baixa. Pânico e assim por diante. A gente tem muito isso. É a mesma coisa. Quer dizer que todo mundo tem problema psicológico ou problemas, distúrbios emocionais. Tem que tratar a parte espiritual aqui com tratamento apométrico? É isso que a gente está dizendo? Não. Muitas vezes, e a gente recomenda isso inclusive na apometria, o que vai resolver? Terapia. A terapia. E muitas vezes o tratamento espiritual é um auxiliar. Ajuda muito. Mas sem a terapia não vai resolver. Também é importante que seja dito. Tá? Então, auxilia, mas não vai resolver, na maioria dos casos. Bom, e vícios? Quantas pessoas com diversos vícios vêm procurar ajuda e a gente até pode ajudar? Não é verdadeiro? Nós estamos falando de muitos vícios, vários tipos de vício. Vamos citar alguns? Cigarro, álcool, drogas, né? Outras drogas, a gente está aí falando. Maledicência. Como é que é vício da maledicência? Falar mal dos outros, só enxergar o mal o dia inteiro. Isso é vício ou não? Não é? É verdade. Oh, isso é vício. A pessoa nem se dá conta, ela já está fazendo isso. Está acostumada, só faz isso. Sexo desregrado. A gente tem muitos tipos de vício. A apometria pode ajudar? Veja bem, pode ajudar. Ela não vai resolver. É uma pena, mas a gente não resolve. Apenas ajuda. Se a pessoa não fizer um esforço grande, vai adiantar? Nada que ela fizer. O que mais de indicações? Dificuldades cotidianas diversas, que eu tenho certeza que vocês já passaram por várias situações dessa na mesa. Dificuldade profissional, aquela pessoa não se acerta em lugar nenhum. O trabalho dela não vai para frente. Ela entra num lugar, ela logo briga com alguém. Todo chefe dela é do mesmo jeito. Não acontece muito isso? Sim. Nossa, parece que na minha vida nada dá certo. Começo bem, de repente acontece alguma coisa e eu sou mandada embora. Rapidamente, sem fazer nada. Tenta, ela até está fazendo tudo direitinho, mas aquilo não vai para frente. A gente vê bastante isso. A parte profissional e financeira, muitas pessoas vêm procurar. A gente pode ajudar? Pode ajudar, mas em algumas situações, infelizmente, a nossa ajuda vai ser muito mais de esclarecer que para aquela vivência faz parte do aprendizado dela. Acontece isso? Acontece isso também, tá? E aí Mas eles não aceitam. não, via de regra não. Porque eles não fizeram nada em vidas passadas. Não. Eles não compreendem exatamente isso. Que se agora a dificuldade existe, né? E por mais que ele se esforce, vai ser sempre penoso, difícil, talvez isso seja um dos seus compromissos para essa encarnação. Justamente porque lá nas vidas passadas, essa pessoa talvez tenha esbanjado muito e assim por diante. Não ajudado ninguém. E nessa, ela pode estar só esperando, né, que alguém resolva o problema. Também é verdadeiro. Então a gente pode ajudar, mas principalmente nessas situações, esclarecer, que eu já acho que é uma grande ajuda. Bom, olha uma outra coisa interessante ali, que a apometria pode ajudar, que está indicado. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade. Eu gostaria até que os trabalhadores pudessem dizer se eles já sentiram isso. Se quiser, eu aponto o dedo e digo quem. Principalmente pessoas com a cabeça baixada, que eu conheço ali na minha frente. Pois é, algumas queixas como insônia, né? O tempo inteiro, quer dizer que isso não acontece comigo, gente. Colegas da mesa. Insônia, mudanças repentinas de humor, aquela pessoa que parece que começa a ver vulto dentro de casa. Quantos vocês já atenderam na mesa com essas queixas? Estou escutando coisa, estou vendo, parece que tem... Já aconteceu? Já aconteceu. A gente vê muito isso acontecer. Quando a pessoa começa a falar queixa, geralmente nós na mesa fazemos o quê? A gente já se olha, já entendeu o problema e já pergunta para a pessoa. Você já ouviu falar sobre mediunidade, né?
Mas acontece muito, a pessoa está em desequilíbrio, que a gente conversou nas quintas passadas, né? Aquela pessoa não sabe o que é mediunidade, não tem controle sobre ela e vai ter sim todos os efeitos, vai estar captando tudo por aí, começa a ter esse desequilíbrio e a gente auxilia, né? Reequilibra e orienta, porque é ela que precisa o quê? Ela que tem que controlar, o palpite é dela, ela que capta, né? Mas a gente pode auxiliar. A gente pode auxiliar também naquelas pessoas que têm traumas, fobias. Não pode auxiliar? Pode, porque muitas vezes aquele trauma absurdo, uma coisa que ela não consegue se relacionar, ela tem um trauma, ela não consegue passar. Vamos dar o exemplo da Dona Tânia. A Dona Tânia agora está melhor, mas qual é uma das queixas da Dona Tânia? Dirigir, principalmente quando ela dava ré no carro. Vocês lembram dessa história? Teve uma vez que começou a dar ré no carro e ela saiu do carro. É verdade. Pois é. Nós estamos rindo porque é nossa amiga, né? E a gente pode rir dos amigos, mas que deve ser uma situação difícil, deve, não é? Provavelmente, né? Não estamos afirmando que todo mundo acontece isso, mas esses pavores que a gente tem de alguma coisa, geralmente, né? Pode ter origem na nossa infância dessa vivência, né? Claro que pode, sem dúvida, mas pode ter origem, se a gente não lembra de nada, aonde? Em outras vivências. Por isso que a apometria pode auxiliar, né? Talvez não resolva tudo, mas pode amenizar bastante, e eu também já tive essa experiência. Bom, desencarnes traumáticos. Também a gente ajuda? Quantas vezes os trabalhadores podem me dizer, em situações até de desencarne coletivo, que aconteceram, nós auxiliamos? Vocês lembram disso? Da pessoa estar perdida, não saber nem que tinha desencarnado e a gente auxiliar essa pessoa. Eu acho isso fantástico, acho isso muito acontece bonito. muito quando acontecem esses desastres Verdadeiro. coletivos. Aqui já se quer bastante. O caso da boate Bastante atendido. O caso da boate, quando a gente teve acidentes com muita gente. Provavelmente aquele avião que caiu agora que ninguém sabe onde está. Pode ser também uma situação dessa. Essas pessoas passam por, pensa, um desencarne muito traumático. Não estamos dizendo que elas não tivessem de passar por isso, essa é uma outra história. Mas que elas merecem, precisam desse auxílio para serem encaminhadas, isso a gente pode fazer também. Muito interessante. E outras queixas. Algum trabalhador, algum dirigente está lembrando aí de alguma outra coisa que queira mencionar? Como outra indicação? Dores persistentes que médicos não acham Isso. uma causa. Aqui atendemos uma moça, ela tinha uma dor persistente em uma das pernas, fez de tudo, procurou N médicos e não tinha solução. Isso que entra lá nos problemas físicos, né, que a gente Quando tinha ela chegou comentado. aqui, foi a apometria, ela tinha sido amarrada num tronco, dentro do moinho, uma cobra entrou e picou a perna dela. E a médium que viu a cena, botou a mão no lugar e na mesma perna que foi picada, na própria perna. E deu o grito, né? E picou. Aí ela disse, é a perna que eu fui picada. Ali nós fomos desensibilizando e aos poucos a dor foi saindo. Meses depois eu encontrei com ela, perguntei assim, foi bom você falar? Nunca mais eu tive. Nem se lembrava, né? Mas a dor está sumindo. Essa é uma situação. Aquela daqueles problemas físicos, né? Tá doendo no corpo dela e não achou uma causa, né? Pelos médicos, enfim. O que eu acho importante falar, Vera, é que às vezes as pessoas vêm fazer apometria porque elas querem ouvir uma coisa da gente, elas querem uma resposta. E às vezes a gente faz a apometria e mesmo a gente tendo a resposta, aquela pessoa não tem permissão de escutar. Ela tem que vivenciar aquilo, mas não tem permissão da gente falar aquilo. Não sei se tu lembra de algum caso, mas assim, vou falar do caso que acontece mais frequentemente, que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Desencarne. A gente sabe que a pessoa está em desencarne, só que a gente não pode dizer para aquele parente que está ali, para aquele filho, para aquela mãe, que aquela pessoa está com desencarne preparado. Então, que preparação, quem escutar com a mesa de apometria, o que ele seja desencarnado? Bom, as indicações são muitas. O que acontece no desenrolar dos atendimentos, né? A gente tem uma equipe espiritual para nos auxiliar, a gente nunca trabalha sozinha, a gente já falou disso, e nós aqui, a equipe de terra, como eu costumo chamar.
Essa equipe tem que estar tão harmonizada que a gente receba essa orientação do plano espiritual e auxilie dentro do que for possível. Possível e permitido. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, são muitas as indicações que nós podemos auxiliar de diversas maneiras, de acordo com o merecimento da pessoa, com o que for permitido para aquele momento. Mas, via de regra, as indicações gerais são essas. Passa lá, Kika. Bom, quem é que pode, então, diante de tudo isso, né, de todas essas indicações, fazer a apometria? Só para a gente organizar o nosso raciocínio. Preferencialmente a pessoa que possui a queixa. Que tem a queixa e que, como a gente falou, assistiu às palestras, né? A gente já viu que é importante, porque tem gente que vem, começa a dar uma carimbada, né? Os amigos terminam de carimbar, a pessoa apareceu aqui na casa nunca, uma, duas vezes, às vezes chega no momento passe, né? Carimba e sai, tem de tudo, não é verdade isso? Então essa pessoa nem foi muito bem preparada. Então, preferencialmente, quem possui o problema e que assistiu às palestras, preferencialmente. É claro que se a pessoa não pode vir, a gente pode fazer o que nós chamamos de ponte. O que é ponte? É essa ligação que a gente faz com a pessoa por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Tenho lá, eu quero atender a minha mãe. Minha mãe está doente, está com problema. Minha mãe mora lá no Paraná. Ela não pode vir até aqui. Eu explico, olha, eu vou te atender, vai ser bom para ti, procura ficar ligada comigo, faz o evangelho lá, dou umas orientações. E eu passo lá o momento que eu marquei com ela, chega o dia do atendimento, eu estou ali. Eu estou representando ela. E como é que então eles conseguem que ela venha até a mesa? Por meio da nossa ligação. Ligação porque o sentimento por ela é muito forte, eu estou com ela no pensamento. Assim eu posso fazer. Uma recomendação, embora a gente possa fazer a ponte, a gente sabe que em algumas situações isso é necessário, é o único meio, a gente entende isso, não tem problema, a gente orienta para evitar, não é que nunca seja feito, mas evitar fazer a apometria para quem não sabe que você vai fazer e principalmente para quem não quer. Me desculpa, ajudar quem não quer ser ajudado não funciona muito bem. Eu sei que isso aqui cabe exceções, tá? Pelo amor de Deus, cabe exceções. Às vezes é uma situação difícil, no seu trabalho, na sua família e tal, você vai acabar atendendo, para dar uma mão para ela. O que é importante saber é que o auxílio não será o mesmo. Não adianta dizer. A pessoa que quer ajuda, certamente será mais ajudada. Aquela que não, tem umas que vêm bravas, hein? Trabalhadores, me digam. Quantas vezes a pessoa, na verdade, vem pedir ajuda para alguém, a pessoa não queria, e quando ela vem até a mesa, ela ainda briga. Eu não sei porque que me trouxeram aqui. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Fulano que se incomoda comigo. Às vezes acontece entre mãe e filho, que a mãe quer fazer tudo filho, mas ele tem que passar por aquilo. Não adianta a mãe querer pagar o... Não adianta mesmo. Claro que a gente tem exceções, voltamos a dizer, por favor, mas via de regra não vai funcionar muito bem, tá? Se a pessoa não sabe, principalmente se ela não quer, não funciona muito bem. Passa lá, Kika. Bom, como é que funciona? Para quem não conhece, para quem está começando, vamos dar uma resumida por uma questão até de horário, que senão eu passo aqui. A gente fala que nós temos uma mesa apométrica, né? Na apometria a gente faz uma mesa apométrica. O que é essa mesa apométrica? Tem uma pessoa que vai conduzir, vai escutar a queixa, vai conversar com aquela pessoa, né? Vai fazer para ela um resumo do que aconteceu e dar as devidas orientações, que é o que a gente vai chamar de dirigente. De toda forma, nessa mesa apométrica, a gente trabalha sempre com pares de médicos, não é assim? Tem sempre um médico de incorporação, que talvez esse nome não seja lá o mais correto, mas ainda eu aceito, né? E tem um médico de doutrinação. Então, um médium faz o quê? Vocês já sabem me dizer isso com palavras bem bonitas. Tem um médium que vai fazer o quê? Espetáculo, espetáculo. Vai captar o campo eletromagnético de quem? De desencarnados ou encarnados. Daquela pessoa que veio procurar ajuda, né? Vai captar o campo eletromagnético dela e outras médiuns vão captar o campo eletromagnético de quem? Dos desencarnados. Se tiver lá o obsessor de vidas passadas atrapalhando, né? Alguém sintonizado para captar também. Então as médiuns de incorporação percebem, né?
escutam, vivenciam algumas situações. Isso só acontece, como é que o encarnado ele aparece ali, ele fala pela boca da médium? Como é que isso acontece? A gente vai dizer que acontece uma dissociação de consciência dessa pessoa, não é isso? Uma parte da consciência dela é que a gente capta. Não é que aquela pessoa, de repente, ela desmaia, né? E a gente começa a transmitir as informações por ela. Não é assim. É uma parte da consciência dela. Na semana que vem, eu recomendo que vocês não faltem. Não sou eu que vou falar. Na semana que vem, nós teremos aqui uma trabalhadora explicando como essa dissociação de consciências acontece. A explicação, a gente sabe, está pautada na física quântica. E é isso que a gente vai conversar na semana que vem. Recomendo que vocês venham, que vai ser bem interessante. Bom, a gente consegue fazer essa dissociação de consciência, então, vem parte da consciência da pessoa para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona? E aí, o que a gente vai fazer, essa consciência, parte da consciência dela, vai revisitar algumas vivências passadas. A médium que captou essa consciência, ela vai vivenciar, ela vai perceber o que aconteceu em uma outra vivência que possa estar interferindo no problema dela de agora, sendo até a origem daquele problema. É isso que acontece numa mesa apométrica. Vem lá um desencarnado e diz, eu tenho raiva dela por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E vem lá uma parte da consciência revivendo situações de vidas passadas que possam estar interferindo na sua vida de agora. É assim que funciona na apometria. Enquanto o médium de doutrinação conversa. Um conversa com o obsessor, outro conversa com a pessoa, aquela parte da consciência dela que está ali. Para que eles possam o quê? A gente conversa para que eles possam entender, a gente quer esclarecer. Então, para que eles possam entender o que está acontecendo. Não é assim? Tanto o obsessor quanto o encarnado. A gente vai explicando, vai mostrando o que está acontecendo, quanto de consequências isso já trouxe para ele, quanto é ruim, principalmente para ele, muito mais do que para o outro. E assim a gente vai explicando, dialogando, até que ele entenda. É somente isso que acontece numa mesa apométrica. Vamos passar. Bom, olha lá o que a gente acabou de dizer. São trazidas Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.